O governo russo anunciou um cessar-fogo temporário para a saída de civis de 4 cidades da Ucrânia. Mas os corredores humanitários levariam milhares de ucranianos para a Rússia ou Belarus, que é um país aliado ao Kremlin. As autoridades em Kiev chamaram a proposta de imoral. Agora há pouco começou a terceira rodada de negociações entre ucranianos e russos. Vamos então ao vivo até Genebra conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Bianca Rotier. Bianca, bem-vinda, boa tarde. Conta pra gente, por favor, como é que estão essas negociações. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. O mundo aguarda notícias desta terceira rodada de negociações, agora já no 12º dia de guerra. Mais uma vez, negociações em Belarus, que é um país aliado da Rússia e que serve de base para tropas russas que estão invadindo a Ucrânia pelo norte. O principal objetivo, no momento, é alcançar um cessar-fogo que seja viável para garantir a segurança de civis em fuga. 2 tentativas no fim de semana não funcionaram e a Ucrânia afirma que bombardeios russos ainda impedem a retirada de civis de cidades sitiadas, apesar da promessa da Rússia de criar rotas de fuga seguras. Um conselheiro do presidente ucraniano afirmou que as tropas russas já danificaram ou destruíram 202 escolas e 34 hospitais no país, além de 1.500 prédios residenciais, e descreveu os russos como os bárbaros do século XXI. Segundo as Nações Unidas, do início da invasão até ontem, 406 civis morreram, mas a ONU avisa que o número de vítimas deve ser consideravelmente maior. Além disso, hoje um único bombardeio em Marakivy, nos arredores de Kiev, matou pelo menos outras 13 pessoas. O prefeito da capital disse que a população da cidade caiu de cerca de 3 milhões para menos de 2 milhões. São milhares de famílias fugindo com medo, mas o cerco à capital está apertando ainda mais. Bem, o governo ucraniano, como você disse, Trali, criticou a proposta russa de criar corredores humanitários que levam a Rússia e a Belarus, que são territórios inimigos, e apresentou outra proposta para permitir que civis possam viajar para o oeste da Ucrânia, onde não há bombardeios, pelo menos por enquanto. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Cecília Malan. No papel, é um plano perfeito. 6 corredores humanitários saindo de 4 cidades no norte e no sul da Ucrânia. Passagem segura para a retirada de civis e a entrada de suprimentos. Mas o diabo está nos detalhes. O plano russo encaminharia moradores ucranianos de Kiev, Kharkiv, Sumy e Mariupol para a Rússia e Belarus. Ou seja, direto para os braços dos invasores, dos inimigos nessa guerra. O governo em Kiev não perdeu tempo, chamou a proposta de imoral, disse que os cidadãos ucranianos só serviriam de propaganda de guerra russa e que eles deveriam fugir para onde quiserem. O governo britânico falou em cinismo sem fim do Kremlin. Nesse fim de semana, 2 tentativas de retirada de civis de Mariupol não deram certo. Os 2 lados trocaram acusações pelo fracasso. Irpin fica a 20 quilômetros de Kiev. Hoje, 2.000 moradores foram retirados da cidade, um dia depois que mísseis russos atacaram civis fazendo o mesmo trajeto. Um vídeo captou o momento em que um dos ataques de ontem matou 4 pessoas da mesma família, entre elas uma mãe que fugia com 2 filhos. Soldados ucranianos ajudam crianças e idosos a atravessar uma ponte destroçada, a única saída possível, já que as linhas de trem foram destruídas. Margarita pede aos soldados russos: deixem os civis saírem em paz, deixem eles se reencontrarem com mães, filhos, netos. Na capital, áreas residenciais estão sendo arrasadas, como mostra a enviada especial da rede Sky News, Alex Crawford. Hospitais e escolas também. Mesmo assim, moradores protegem seus bairros. Cada vez mais barricadas são erguidas.
Numa delas, o prefeito, o ex-campeão de boxe Vitaly Klitschko, ajuda a fazer a segurança. Não vamos sair de Kiev. Cada casa, cada rua, cada posto de controle vai lutar até a morte se necessário. Vamos proteger nossas crianças e nossas famílias, ele disse. O ex-presidente Petro Poroshenko, que perdeu para Zelensky nas últimas eleições, também está pegando em armas para defender a cidade. Natália diz que muitos amigos pediram para se juntar ao exército na linha de frente. Ela decidiu ajudar, fazendo comida. E até 2 estrangeiros, um do Reino Unido e outro do México, foram vistos hoje numa trincheira perto da capital. Eles são voluntários que vieram lutar ao lado dos ucranianos. O prefeito de Hostomel, outra cidade atacada nos arredores de Kiev, foi morto hoje, enquanto distribuía pão a moradores. No sul da Ucrânia, é Mykolaiv que sofre com artilharia pesada. A cidade portuária é um ponto-chave na tentativa russa de assumir o controle da costa do Mar Negro, cortando importantes rotas de suprimentos dos ucranianos. Mykolaiv também fica no caminho das tropas russas que marcham para o oeste, em direção a Odessa, outra cidade estratégica. O presidente Zelensky disse hoje que não haverá perdão para os russos atacando inocentes e destruindo a Ucrânia. Só um dia do julgamento. Ele também pediu um boicote de exportações russas, petróleo em particular. Pode chamar isso de embargo ou apenas um ato moral, ele disse. Já aqui em Londres, o governo vem sendo muito criticado por só ter concedido 50 vistos para refugiados ucranianos até agora e por agir com lentidão na sanção de oligarcas russos. Enquanto a União Europeia já sancionou mais de 500 pessoas ligadas ao Kremlin, o Reino Unido não chega a 15. O primeiro-ministro Boris Johnson se encontrou hoje com os líderes do Canadá e da Holanda numa tentativa de construir uma frente unida contra Vladimir Putin e sua guerra desnecessária na Ucrânia. A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, fez postagens extremamente fortes numa rede social, com fotos de crianças vítimas da guerra. Ela postou mensagens em diferentes idiomas, mas com a mesma acusação. Os invasores russos estão matando crianças ucranianas consciente e cinicamente. Segundo ela, pelo menos 38 crianças já foram mortas. Hoje, em Haia, na Holanda, o Tribunal Internacional de Justiça começou audiências num processo que pode levar à imposição de medidas para que a Rússia interrompa a invasão da Ucrânia, como a gente vai ver agora na reportagem. As audiências começaram no Tribunal Internacional de Justiça com algumas cadeiras vazias, sem a representação legal da Rússia. A presidente do Tribunal de Haia, John Donoghue, lamentou a ausência dos advogados de Moscou. The court regrets the non-appearance of the Russian Federation in these oral proceedings. A Ucrânia quer uma ordem de emergência para que a Rússia interrompa as hostilidades. O Tribunal das Nações Unidas, encarregado de resolver disputas entre países, está considerando uma liminar de Kiev contra Moscou. Kiev pede que os juízes classifiquem a invasão feita pela Rússia como genocídio e, ao mesmo tempo, rejeitem a alegação de Moscou de que a Ucrânia estivesse cometendo genocídio contra a minoria russa no leste do país. Kiev afirma que essa versão russa é infundada. O enviado da Ucrânia, Anton Korinevich, foi categórico. O fato de os assentos da Rússia estarem vazios fala alto. Eles não estão aqui neste tribunal, estão em um campo de batalha, travando uma guerra agressiva contra o meu país. O caso no Tribunal Internacional de Justiça é centrado na interpretação de um tratado de prevenção ao genocídio de 1948, assinado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, para resolver disputas entre os signatários. Os casos geralmente levam anos, mas há um procedimento rápido para analisar, emitir medidas provisórias e evitar que a situação se agrave. Os países, geralmente, mas nem sempre, seguem as ordens do tribunal. Hoje, o tribunal ouviu os ucranianos. Amanhã, vai ouvir os russos. A expectativa é que os advogados do Kremlin rejeitem veementemente o caso. É o trâmite mais rápido da Corte Internacional de Justiça, porque os pedidos de medidas provisórias têm preferência sobre qualquer outro andamento na Corte. Logo que eles terminaram de ouvir a Rússia, eles param para deliberar
e deliberam muito rápido. Então, a gente deve ter algo nos próximos dias, a decisão da Corte com medidas provisórias. O mais importante seria ela ordenar a cessação das atividades militares, o que eu acho que, mesmo que ela peça, não vai acontecer imediatamente. Um outro tribunal, o Tribunal Penal Internacional, também já começou uma investigação sobre a guerra. O promotor analisa se o presidente Vladimir Putin e outras autoridades russas importantes são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional tem a tarefa de fazer cumprir o direito internacional e determinar a culpa dos indivíduos. Ao contrário da Corte Internacional de Justiça, não analisa os estados, mas sim os réus individuais. O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, já disse que está convencido de que há uma base razoável para acreditar que os supostos crimes foram cometidos na Ucrânia. Nós vamos juntos agora aqui no nosso telão dar uma olhadinha em como é que está o avanço das tropas russas em território ucraniano. Então acompanha aqui comigo, ó. Isso tudo aqui em vermelho, tá vendo? São os territórios que a Rússia afirma ter domínio. As setas amarelas mostram exatamente de onde os militares partem. Cerca de 95% das tropas que se posicionaram ao redor da Ucrânia antes do conflito estourar estão agora dentro, portanto, da Ucrânia, de acordo com autoridades americanas. Região perto de Kiev, capital do país, portanto, tem sido bombardeada constantemente. O exército russo ataca tanto pelo norte quanto também aqui pelo leste do país. Inclusive, no leste fica aquela zona dominada por separatistas pró-Rússia, né? Luhansk, Donetsk, tá vendo? Existem cerca de 15 mil separatistas que podem ajudar os russos nos combates nessa região. No sudeste, aumenta muito a pressão com os milhares de civis que estão presos, portanto, no porto de Mariupol. E no sul fica Mykolaiv, mostramos há pouco na reportagem. É uma cidade estratégica, além de ter um dos 3 maiores portos da Ucrânia, fica no caminho das tropas russas, portanto, que marcham para o oeste em direção a Odessa. Na França, olha, volto a falar agora da guerra na Ucrânia, que hoje completa 12 dias. O porta-voz do Kremlin diz que a Rússia acabaria com essa operação militar, com esse bombardeio, com essa invasão toda, num instante, desde que a Ucrânia cumpra uma lista de condições. Vamos voltar ao vivo até Paris com o nosso correspondente, o Marcelo Currege. Marcelo, diz pra gente então aqui que lista de condições impostas aí pelo Vladimir Putin é essa para acabar com esse conflito todo? É isso, Trali. Esse é o posicionamento mais claro da Rússia desde o início da guerra, há 12 dias, a respeito das condições para acabar com a guerra. Segundo o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, as condições são as seguintes: que a Ucrânia pare com a ação militar imediatamente, que mude a sua Constituição em direção à neutralidade, portanto, acabando com aquele artigo que prevê a entrada da Ucrânia na OTAN. E, é claro, que reconheça a Crimeia, que é um território anexado pela Rússia desde 2014, como território russo, e que também reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk como independentes. Essa a palavra de Dmitry Peskov, uma pessoa muito próxima ao presidente Vladimir Putin. Portanto, segundo o Peskov, se isso for cumprido, a Rússia encerra imediatamente a ação militar, a ação militar especial, como os russos costumam chamar a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Agora vamos a outras informações que dizem respeito a algo que preocupa muito o mundo desde o início da guerra. Hoje o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Mariano Grossi, disse numa entrevista em Viena, na Áustria, que eles não podem perder tempo diante do risco de outros ataques a centrais nucleares na Ucrânia, como a de Zaporizhia, a maior da Europa. A agência da ONU está trabalhando para que um acordo entre Rússia e Ucrânia para preservar essas usinas em meio a uma guerra aconteça o quanto antes. Ainda não há qualquer registro de vazamento de radiação, mas o órgão tem avaliado à distância os índices de radiação na Ucrânia. Os russos rejeitaram
uma primeira proposta de as duas partes se encontrarem em Chernobyl para chegar a um acordo nessa questão. Agora eu trago uma nova atualização, uma última atualização sobre os locais mais atingidos pela ofensiva do exército russo no território ucraniano. A cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, com mais de 1.400.000 habitantes, tem sofrido demais com hospitais lotados de pessoas feridas por ataques de mísseis e bombas de fragmentação. Embora os russos insistam que eles estão poupando alvos civis, são eles, cidadãos comuns ucranianos, que não estão no fronte, que têm provocado essa lotação nos hospitais de Kharkiv e também de toda a Ucrânia. Tralha. Obrigado, Correge, pelas informações ao vivo. Ótimo trabalho para você aí em Paris, na França. Infelizmente, né, a população civil pagando com a vida em relação a essa guerra toda e com muito sofrimento. Obrigado mais uma vez a você.